Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos meditar na sua palavra. Amém. Oração pode tomar assento. Estimados irmãos, no culto de hoje celebramos o terceiro domingo no Advento. Durante este período, nos preparamos para o Natal que se aproxima, já na próxima semana. O tempo do Advento, ele tem essa característica de preparação para a chegada do Salvador prometido por Deus para o seu povo. Principalmente nos cultos que antecederam a este, as leituras contemplaram passagens que mostram a promessa de Deus para a salvação de seu povo, e também referências tanto para a primeira vinda de Cristo quanto para a sua segunda vinda. E no culto de hoje não foi diferente. Nossas leituras, elas seguem apontando para a chegada do Salvador, que está cada vez mais próxima. Na passagem de hoje, lida do Santo Evangelho, temos logo nos primeiros versículos o anúncio sobre o ministério de João Batista e qual o objetivo de Deus para o ministério dele. Isto é que Deus ele enviou João Batista para que ele testemunhasse a respeito da luz que é Cristo Jesus e levasse a mensagem de Deus de que a salvação estava próxima, pregando o arrependimento dos pecados e a fim de receber a luz da salvação que Deus estava prestes a enviar. Logo, nos versículos seguintes, vemos que este ministério de João estava tomando grandes proporções, estava crescendo bastante, tanto que líderes judeus enviaram um grupo de sacerdotes até ele para conseguirem mais informações sobre o seu ministério. Os judeus tinham muitas dúvidas, principalmente quanto à identidade de João Batista. Alguns pensavam que ele fosse o Messias, outros fosse Elias ou alguns ainda algum profeta que estava por vir. João, ele logo de começo, ele declara, ele afirma, eu não sou o Messias. E respondendo ainda às perguntas dos sacerdotes, afirma ainda que não era nem Elias, nem o profeta do qual o povo judeu estava aguardando. Os sacerdotes, então, que foram enviados, pedem que a ele que responda quem ele é, para que assim eles possam responder àquele que os havia enviado. E João Batista aqui, ele testemunha, citando Isaías, eu sou aquele que grita assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Desde a nossa queda em pecado, as pessoas têm se afastado de Deus e andado por caminhos tortos que levam para longe de Deus e, consequentemente, a condenação eterna. Por isso, quando a voz que grita no deserto diz, endireitem o caminho do Senhor, mais do que um simples consertar de uma estrada, como tampar buracos, aplanar desníveis ou qualquer outro conserto externo. Com isso, ele quer nos trazer uma reflexão mais profunda sobre os caminhos que as pessoas andam por meio de suas ações, que, por causa do pecado, guia por caminhos sinuosos, por caminhos tortos, errados, que levam à perdição. Sendo assim, endireitar os caminhos do Senhor é uma mudança que deve acontecer de maneira interna dentro de cada pessoa. Esta mudança, ela é proporcionada para todos através da fé operada em cada um de nós pelo Espírito Santo através do nosso batismo. Esta ação do Espírito Santo em nossas vidas é que é capaz de provocar esta mudança em nós, auxiliando a compreender a vontade de Deus para a sua criação e nos habilitando a crer nele e assim endireitar os caminhos para assim sermos salvos mediante a fé em Cristo. Quando João Batista responde aos sacerdotes dizendo que não era nem Cristo, nem Elias, nem o profeta,
deixa os sacerdotes com mais dúvidas ainda, agora sobre o motivo dele batizar, já que ele não era nem Cristo, nem Elias, nem o profeta. Então, João ele responde que a salvação estava próxima, quando ele diz: no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. João estava falando de Jesus Cristo, o Salvador que fora prometido por Deus para a sua criação desde a queda em pecado. Com a afirmação de que não sou digno nem de desatar as suas sandálias, João Batista ele se reconhece como pecador e que, por causa do pecado, os seres humanos não têm mérito ou direito algum perante Deus, pois não conseguimos cumprir a sua lei. Por conta de nossos pecados, de nossas falhas, estamos afastados de Deus e a única coisa a qual merecemos é o seu castigo aqui neste mundo e na eternidade. Porém, não é este o destino que Deus quer para o seu povo, para a sua criação. Por isso, Deus promete que ele haveria de enviar um Salvador, e este Salvador cumpriria a lei de Deus em nosso lugar, a fim de trazer a remissão de nossas transgressões e a fim de trazer a remissão das transgressões para a humanidade e também o perdão para todo aquele que nele crer. O cumprimento desta promessa do envio do Salvador é justamente o que lembramos neste período do Advento e também é o que João Batista testemunha sobre. Além de lembrar do nascimento de Cristo Jesus, não devemos esquecer do motivo pelo qual ele foi enviado, que é lembrado por João Batista no versículo que dá sequência ao que lemos hoje. No versículo 29, que diz: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é a palavra de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Cumprindo a lei de Deus em nosso lugar, suportou o peso de nossos pecados na cruz em nosso lugar, trouxe o perdão para o mundo e para todos aqueles que nele creem. Através da pregação de arrependimento anunciada por João Batista, nós somos convidados a não mais depender de nossas obras, de nosso cumprimento da lei de Deus. Somos chamados para nos arrependermos de nossas transgressões e chamados a confiar em Deus. E pela ação do Espírito Santo em nós, em nosso batismo, nos concedendo a fé, fomos capacitados a crer em Deus e a compreender a sua vontade, endireitando os nossos caminhos, para assim termos a salvação através da ação de Cristo em nosso favor. O batismo realizado por João Batista, ele não é diferente do batismo ordenado por Jesus, quando ele diz em Mateus 28:19, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A ordem de batizar, dada por Deus para João Batista e, posteriormente, por Jesus para seus discípulos, ela chega até nós hoje. Pois todos nós somos pecadores e precisamos nos arrepender e preparar os nossos corações para que o Senhor, através da ação do Espírito Santo, possa fazer morada em nós. Esta a ação do Espírito Santo, ela acontece em cada um de nós desde quando fomos levados à pia batismal. Assim como a pequena Safira também logo mais será trazida pelos pais para o santo batismo. A partir do lavar regenerador do batismo, é que temos o nosso coração preparado para, através da fé, recebermos a graça da salvação proporcionada por Deus através de Jesus. Assim, pedimos que Deus nos ajude a sermos dedicados a Ele e nos conserve e guie por caminhos retos, hoje e sempre, até a vinda de Cristo. Amém.
Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.